A Fiocruz alerta para um risco nacional de gripe. União Europeia de Medicamentos garante que os casos de Covid causados pela variante Ômicron são leves. Publicada portaria com maior rigor para a entrada de estrangeiros no Brasil. Aprovada a desoneração da folha de pagamento dos setores que empregam 6 milhões de trabalhadores. A chuva provoca estado de emergência em pelo menos 30 cidades da Bahia. Senado aprova a volta da propaganda partidária. A União Europeia quer obrigar os aplicativos de transporte a considerarem os motoristas como trabalhadores. Na Nova Zelândia, uma nova lei vai aumentar progressivamente a idade mínima para a compra de cigarros. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Saiu hoje no Diário Oficial a portaria que estabelece regras para os estrangeiros que chegarem ao Brasil. Pelas medidas que vão entrar em vigor depois de amanhã, quem não estiver vacinado contra a Covid-19 só receberá autorização para entrar depois de 5 dias de isolamento. A partir de agora, para estrangeiros entrarem no Brasil, será necessário apresentar teste PCR negativo para a Covid, realizado até 24 horas antes do embarque, e também a carteira de vacinação que comprove a imunização contra a Covid-19 com algum dos imunizantes validados pelas autoridades internacionais. Os viajantes que não tiverem as 2 doses da vacina ou que não tiverem o esquema vacinal completo há pelo menos 15 dias, deverão fazer uma quarentena de 5 dias na cidade de destino no Brasil. Ao fim do prazo, a pessoa deverá fazer novo PCR para que seja liberada ou não da quarentena. Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados à companhia responsável pelo transporte e, em caso de descumprimento, o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e penalmente. Também estará sujeito à repatriação, deportação ou inabilitação do pedido de refúgio. A medida vale para estrangeiros que entrarem no país por portos, aeroportos e via terrestre, com exceção de imigrantes em situação de vulnerabilidade em decorrência de crises humanitárias ou moradores de cidades gêmeas, aquelas que fazem fronteiras com cidade estrangeira, mas são divididas por uma avenida ou rio, por exemplo. As medidas não se aplicam ao transporte de cargas. A portaria interministerial assinada pela Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Saúde e Ministério dos Transportes foi publicada nesta quinta-feira e também restringe o embarque e o desembarque para a África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que a adoção do comprovante de vacina como ferramenta de controle para a entrada de visitantes no país alinha o Brasil a um movimento de alcance global e pavimenta o caminho para uma política de fronteiras baseada na segurança sanitária. Para a Anvisa, a portaria assume no modal aéreo a vacina como eixo central da nova política e mantém a exigência do teste negativo antes do embarque, o que reflete a recomendação feita pelo órgão. No entanto, ao que se refere à testagem antecipada de pessoas não vacinadas, a medida é de competência do Ministério da Saúde e deve ser analisada para medir os eventuais impactos. A Anvisa reitera que as ações em fronteiras devem ser realizadas permanentemente e revistas a partir dos resultados alcançados em função do cenário epidemiológico. Pela manhã, durante cerimônia em alusão ao Dia de Combate à Corrupção, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a criticar a exigência do passaporte de vacina, já que ele próprio não se vacinou contra a Covid-19. Vi agora um tumulto no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Queriam que a gente impusesse aqui a obrigação do cartão vacinal. Como é que eu posso aceitar o cartão vacinal se eu não tomei vacina e é o direito meu de não tomar? Como é o direito de qualquer um aqui. Aí botamos lá o PCR, é um tumulto. Ou o PCR, é um tumulto. A preocupação minha sempre foi combate ao vírus e combate ao desemprego. Se não fosse aí em especial a equipe do Paulo Guedes, com as medidas adotadas na área econômica no passado, teríamos sucumbido.
O presidente Jair Bolsonaro editou hoje o decreto que exige transparência nas destinações das emendas de relator, que é o mecanismo que permite a distribuição de recursos públicos sem que seja divulgado para onde vai o dinheiro. Agora não. Os pedidos de verbas feitos pelos congressistas e recebidos pelo Executivo deverão se tornar públicos na plataforma Mais Brasil, mas ainda será permitido manter o sigilo do nome do parlamentar. Os casos de síndrome respiratória aguda aumentaram mais de 70% no Rio de Janeiro. Segundo o boletim divulgado hoje pela Fiocruz, os casos atingem todas as faixas etárias e os surtos da doença poderão atingir todo o país. Amanhã, o Rio vai retomar a campanha de imunização contra a gripe. A cidade do Rio de Janeiro recebeu 100 mil doses da vacina contra a gripe. A vacinação havia sido suspensa na última semana por conta da falta de doses provocada pelo aumento da procura pelo imunizante. O Rio vive hoje um surto da gripe influenza. Na última terça-feira, a Secretaria de Saúde divulgou que mais de 20 mil pessoas foram contaminadas nas últimas 3 semanas. A Secretaria de Saúde diz que houve um aumento de 239% na média móvel de casos de síndrome gripal nas unidades de pronto atendimento e nas UPAs do estado em relação aos últimos 14 dias. O crescimento foi verificado a partir de 22 de novembro, quando foram registrados 505 atendimentos e chegou a quase 6 mil na última segunda-feira. A Secretaria inaugurou o 2º centro para apoio aos pacientes com síndrome gripal da cidade, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. A previsão é de atender cerca de 500 pacientes por dia. A primeira unidade foi aberta na Vila Olímpica do Alemão. E os casos de gripe começam a preocupar também quem mora em São Paulo. Mesmo fora das estações consideradas críticas, como outono e inverno, não só os adultos, mas também as crianças estão sofrendo com problemas respiratórios. Os hospitais da cidade registraram um aumento na procura por atendimento médico em razões de gripes, resfriados ou dor de garganta. Como consequência, a espera nas filas também cresceu. E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 318.639.764 doses. 77,3% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 138.846.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. A Organização Mundial da Saúde informou hoje que a imunidade proporcionada pelas vacinas contra a Covid-19 se estende por até 6 meses após a 2ª dose aplicada ou a dose única, como no caso da Janssen. A diretora do Departamento de Imunização da OMS, Kate O'Brien, disse que a conclusão foi obtida depois da revisão de vários estudos. Com isso, fica evidente a necessidade de um programa constante de imunizações. Pelo menos 30 cidades da Bahia estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas. Em 6 cidades do sul do estado, os estragos estão sendo provocados desde a noite de anteontem. Em cidades do sul baiano, muitas casas ficaram submersas após as enchentes. De acordo com a SUDEC, Amélia Rodrigues, Ibicoara, Itaberaba, Mucugê, Mutuípe, Teolândia, Jaguaquara, Rui Barbosa, Maragogipe e Itaquara declararam situação de emergência devido aos prejuízos. Outras 20 cidades, entre elas Eunápolis, Itacaré, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Canavieiras e Medeiros Neto, tiveram a situação de emergência decretada. O estado da Bahia enfrenta chuvas fortes desde o início de novembro. O governador da Bahia, Rui Costa, determinou o envio de equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, localizado em Teixeira de Freitas, e da Superintendência de Defesa Civil do Estado aos municípios atingidos pelos temporais. De acordo com o governo, o objetivo é auxiliar no resgate às vítimas e fazer uma avaliação dos estragos provocados pelas chuvas que caíram na região. 2 aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar também foram acionadas.
Segundo a Defesa Civil do Estado, 3 pessoas da mesma família morreram soterradas e ao menos 6 casas desabaram após um barranco deslizar durante a forte chuva que atingiu a cidade de Itamaraju na quarta-feira. As vítimas estavam dentro de um dos imóveis. O barranco que deslizou está localizado em um local de difícil acesso. E veja a seguir, o Senado aprova a desoneração da folha de pagamento para os setores que mais empregam no Brasil. E ainda, na União Europeia, a luta é para obrigar os aplicativos de transporte a considerarem os motoristas como funcionários. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para setores estratégicos da economia brasileira por mais 2 anos. A medida atende aos apelos dos empresários responsáveis pela manutenção de nada menos do que 6 milhões de empregos. A proposta abrange 17 setores que empregam mão de obra massiva, entre eles construção civil, vestuário, informática e transportes. O relator, senador veneziano Vital do Rego, apresentou parecer sem mudanças com relação ao texto aprovado pela Câmara, para que a tramitação não precise voltar àquela casa e possibilite a sanção presidencial ainda este ano. Pela proposta, esses 17 setores poderão continuar com a desoneração da folha de pagamento até 31 de dezembro de 2023. Esse mecanismo garante que as empresas paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salário. Pela legislação atual, essa política se encerraria no final deste ano, mas com a aprovação do projeto será prorrogado por mais 2 anos. No começo da semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com representantes empresariais que defenderam a aprovação do projeto e argumentaram que o mecanismo estimula investimento e empregabilidade e que, sem ele, os danos ao mercado de trabalho seriam imprevisíveis. O governo federal e 6 grupos empresariais assinaram, nesta quinta-feira, contratos para construção e operação de 9 ferrovias privadas. A assinatura dos documentos foi possível porque, em agosto, o governo editou uma medida provisória que permite a construção e a operação de ferrovias por meio de autorização sem a necessidade de licitação. Apenas nesses contratos fechados serão investidos quase 52 bilhões de reais em trechos de ferrovias que vão passar por 10 estados brasileiros. Todos os projetos são do tipo Greenfield, ou seja, a construção vai começar do zero. A expectativa é que estes investimentos sejam feitos ao longo dos contratos, com duração de 99 anos, que podem ser prorrogados. Com exceção da Ferroeste, as 5 empresas estreantes atuam como operadoras de terminais de uso privado em portos ou empresas que movimentam grande quantidade de cargas. São elas Bracel, Grão-Pará, Macro Desenvolvimento, Petrocity e Planalto Piauí Participações. A medida provisória editada pelo governo em agosto instituiu um novo marco legal para as ferrovias, permitindo a construção e a operação de ferrovias por meio de autorização, sem necessidade de licitação. E assim, o poder público não participa do empreendimento e o risco da exploração do serviço é assumido pela iniciativa privada. Mas os números são bem maiores. Desde o lançamento do programa ProTrilhos, em setembro, as propostas que o governo recebeu não pararam de aumentar. A nova malha ferroviária federal já foi declarada viável pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. E eu vim hoje para essa audiência achando que a gente tinha recebido 40 pedidos. E já são 47. Como a gente se desatualiza rapidamente. 47 que vão representar mais de 12 mil quilômetros, que vão atender mais de 14 unidades da federação e que vão representar mais de 150 bi de investimento privado. O número de famílias endividadas diminuiu no Mato Grosso do Sul. Estão gastando menos porque o índice de inadimplentes aumentou. Em novembro, o índice de famílias endividadas em Campo Grande
ficou em 63,7%, menor do que em outubro, quando eram 64,3%. O endividamento significa compras parceladas. Em relação ao mês anterior, a gente percebe aí a cautela do consumidor em comprar a prazo, esse número diminuiu, e a própria pesquisa de Natal da FEComércio e do Sebrae mostra essa preocupação do consumidor em relação a poupar e também pagar dívidas vencidas e a vencer. Entre as pessoas que têm contas a pagar, 67% são com cartão de crédito, 24% com carnês e crediários, 12,6% com financiamento da casa e 8,5% com financiamento do carro. Já o índice de inadimplentes, aquelas famílias que têm contas atrasadas, aumentou. Passou de 32,6% para 33,7%. E este ano, a segunda parcela do 13º salário de quase 80% dos consumidores com dívidas atrasadas deverão ser gastos no acerto das contas, principalmente com cartão de crédito. O levantamento da empresa de recuperação de crédito Intervalor foi feito com consumidores de todo o país. Os outros pretendem guardar para uma emergência e alguns falaram até em investir. No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,70% após o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevar a taxa básica de juros para 9,25%, como esperado pelo mercado. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,57 na venda. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou resoluções com as regras das eleições de 2022. Uma das normas aprovadas trata da arrecadação, gastos e prestação de contas de candidatos e partidos com o uso do PIX. O relator das resoluções, ministro Edson Fachin, anotou em seu voto que o PIX foi uma sugestão do Conselho Federal de Contabilidade. A liberação do uso do PIX facilitará as transações para as despesas de campanha, mas o partido que optar por essa modalidade terá que cadastrar na chave de identificação o CPF ou o CNPJ. A propaganda partidária, que foi extinta em 2017, deve retornar ao rádio e à televisão nas eleições do ano que vem. Segundo a medida aprovada pelo Senado, a propaganda será autorizada durante o horário nobre entre 19 horas e 30 minutos e 22 horas e 30 minutos, com inserções de 30 segundos no intervalo da programação normal das emissoras. A propaganda partidária é diferente da eleitoral, que nunca chegou a ser extinta. Ambas prevêem inserções de curtos informes políticos durante a programação das emissoras de rádio e TV, mas apresentam duas diferenças. O objetivo da partidária é divulgar atos dos partidos e tem que ser paga às emissoras. Já a eleitoral apresenta os candidatos. Essa é gratuita. O custo da propaganda partidária foi o motivo central para sua extinção em 2017. Mas como o texto foi aprovado, as inserções serão custeadas a partir do desconto da cobrança de impostos das emissoras. O valor ainda não foi calculado pelo Congresso, mas na regra antiga, a propaganda partidária provocava renúncia de aproximadamente R$200 milhões no período de eleições e valores superiores a R$400 milhões em ano não eleitoral. O projeto ainda determina que em anos eleitorais, esse tipo de propaganda só poderá ser veiculada no primeiro semestre. A volta da propaganda partidária só depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro. A Comissão Europeia anunciou um projeto de regras para dar direitos aos trabalhadores de plataformas digitais como o Uber, incluindo benefícios trabalhistas em muitos casos. O plano é um esforço para definir de uma vez por todas a situação de emprego de milhões de motoristas e entregadores que as principais plataformas insistem serem autônomos. In short, digital platforms have massive potential
As plataformas digitais têm um potencial enorme. Elas oferecem flexibilidade de trabalho, criam empregos, trazem inovação e atendem ao que é uma forte demanda do consumidor. Mas pessoas estão no centro deste modelo de negócio. Merecem a mesma proteção e condições que qualquer outro trabalhador em qualquer país da União Europeia, incluindo acesso à negociação coletiva e representação. É o que planejamos fornecer e garantir. O debate congestionou os tribunais em toda a Europa por quase uma década. O objetivo do bloco é garantir condições de trabalho decentes para todos que obtenham renda nesses aplicativos. A proposta da Comissão Europeia deve ajudar que os chamados falsos autônomos usufruam de todos os direitos sociais e trabalhistas. As empresas criticaram o plano e afirmaram que suspenderiam aqueles que optarem pela flexibilidade da jornada de trabalho. Os preços das ações da Deliveroo e de outras plataformas despencaram nos últimos dias devido ao temor de que seu modelo de negócios estivesse ameaçado. A Agência Europeia de Medicamentos disse nesta quinta-feira que a maioria dos casos provocados pela variante Ômicron do coronavírus na União Europeia parecem leves. O coordenador do Programa de Desenvolvimento de Vacinas e Imunização do Escritório Regional da OMS para a África também deu informações neste sentido. Atualmente não está claro até que ponto a Ômicron pode estar substituindo a cepa Delta como vírus dominante. Os casos parecem ser, na maioria, leves, mas precisamos reunir mais evidências para determinar se o espectro de gravidade da doença causada por ela é diferente das variantes que têm circulado até agora. Só o tempo irá dizer. O coordenador do Programa de Desenvolvimento de Vacinas e Imunização do Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde para a África também disse que os dados de hospitais da África do Sul sugerem que a Ômicron pode causar doenças menos graves. A ocupação em UTIs no país, de acordo com a OMS África, é muito baixa em comparação com o pico de julho, conduzido pela variante Delta. A Organização Mundial da Saúde afirmou na quarta-feira que a Ômicron parece provocar uma maior taxa de reinfecção, mas, de acordo com a entidade, a nova variante do coronavírus pode provocar sintomas menos graves. Os laboratórios da Pfizer e BioNTech insistiram na eficácia de sua atual vacina contra a Ômicron quando aplicada a terceira dose. A agência europeia aprovou até agora 4 vacinas, 2 tratamentos com anticorpos e deu sinal verde ao uso emergencial da pílula desenvolvida pelo laboratório MSD. E veja daqui a pouco como será o novo gramado do Maracanã. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o preço da cesta básica caiu em novembro. Depois de vários aumentos consecutivos, o preço da cesta básica caiu no mês passado em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A redução foi registrada em 2 das 17 capitais pesquisadas. É uma maratona pesquisar produtos para não estourar o orçamento familiar. O preço da cesta básica aumentou quase 12% neste ano. A leve redução de 1,26% registrado em novembro não fez muita diferença não, hein? A situação ela apertou demais, né? Devido à pandemia, né? Então isso reflete muito no bolso da gente. Uma pesquisa do DIEESE mostra ainda que Campo Grande registrou a segunda maior redução dentre as 17 capitais brasileiras pesquisadas. Uma realidade que não é possível ver muito bem na hora da compra. A gente não tem uma perspectiva de curto prazo de que esses preços desses produtos que são de exportação, que até registraram uma queda, como a carne, o açúcar e o leite, que baixaram um bocadinho, a gente não tem perspectiva de que eles vão ceder do preço ao longo do tempo. Quem passa por aqui, pesquisando os preços dos produtos que compõem a cesta básica, que teve uma pequena redução aqui em Campo Grande, não sente muito no bolso não, tá?
Isso porque uma pesquisa do Diese apontou que todos esses produtos básicos já comprometem quase 60% do salário mínimo do brasileiro. O tomate, por exemplo, o produto que teve a maior redução de quase 10%, está custando quase R$ 5,00 o quilo. O leite de caixinha também registrou queda de mais de 3%, seguido da carne bovina de 2,19%, da batata de quase 2% e do arroz agulhinha com 0,47%. Redução que a dona Mari ainda não sentiu no bolso. As coisas estão fáceis, está subindo, as coisas não, a gente não está vendo assim reduzir nada. É complicado para muita família. E quem mora em São Paulo vai pagar mais caro pelo gás usado nas residências ou para abastecer. Os reajustes que vão entrar em vigor amanhã deverão variar de 9,2% a 24,8%. Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, os aumentos estão previstos em contrato ou seguem os preços da Petrobras. Os grupos imobiliários chineses Evergrande e Caixa deixaram de pagar os juros de suas dívidas. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela agência de classificação Fitch. A Evergrande, com uma dívida de quase 300 bilhões de dólares, enfrenta problemas há vários meses para cumprir os pagamentos de juros e as entregas de apartamentos. Em 6 de novembro, o grupo deveria ter feito um pagamento de 82 milhões e meio de dólares, para o qual tinha um período de carência de um mês, que terminou. A Fitch afirmou que nem a Evergrande nem seus credores fizeram qualquer anúncio sobre um reembolso e passou a considerar que o grupo não pagou. Esta é a primeira suspensão de pagamento da companhia, que, apesar de estar em dificuldades, sempre havia conseguido pagar os credores no último minuto. Ao mesmo tempo, o grupo imobiliário Caixa, um dos mais endividados do país, também deixou de executar um pagamento. Juros de 400 milhões deveriam ter sido pagos na terça-feira, mas o grupo já havia alertado na semana passada que corria o risco de inadimplência. A Caixa, que tem 17 mil funcionários, foi o primeiro grupo imobiliário chinês a entrar em default em títulos em dólar em 2015. A pandemia de coronavírus multiplicou o número de crianças pobres no mundo. Segundo um relatório do Unicef divulgado hoje, a situação provocada pela doença é a pior da história do Fundo das Nações Unidas. O texto alerta que esta é a maior ameaça nos 75 anos de história do Fundo das Nações Unidas para a Infância. No período da crise sanitária, aumentou o número de menores de idade com fome, fora da escola, abusados, vivendo na pobreza e submetidos a casamentos forçados. Além disso, também diminuiu o número de menores com acesso ao atendimento de saúde, às vacinas e aos serviços essenciais. O relatório afirma que 60 milhões de menores a mais do que antes da pandemia vivem em casas com poucos recursos. E em 2020, mais de 23 milhões não receberam vacinas essenciais, 4 milhões a mais que em 2019, e o número mais elevado em 11 anos. Antes da pandemia, 1 bilhão de crianças em todo o mundo sofriam necessidades extremas e não tinham acesso à educação, saúde, moradia, saneamento básico ou água. O número aumenta e amplia cada vez mais o abismo entre menores de idade ricos e pobres. E a Nigéria, país mais populoso da África, é também um dos mais atrasados do continente na vacinação contra o coronavírus. Apenas 3% da população recebeu 2 doses de vacina contra a Covid-19. Mas, segundo a agência Reuters, o país tem cerca de 1 milhão de doses de imunizantes vencidos que terão que ser destruídos. A informação é de que estas vacinas foram doadas pelos países ricos. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 206 mortes por Covid e quase 9.300 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. O mundo se aproxima de 268 milhões e 426 mil casos confirmados e de 5 milhões e 286 mil óbitos. Os Estados Unidos ultrapassaram os 49 milhões e 629 mil pessoas diagnosticadas
e a um total de 794.112 vítimas fatais. A Índia tem mais de 34.666.000 contaminações. O Brasil passou de 22.177.000 casos e tem mais de 21.407.000 pessoas recuperadas. Até o momento, são 616.457 mortes registradas no total. Já o Reino Unido se aproxima dos 10.722.000 pessoas que foram contaminadas pela Covid. E a Rússia registra mais de 9.752.000 casos positivos da doença. No mundo, já foram aplicados mais de 8.320 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Universidade de Oxford, a China é líder deste ranking com 2.570 bilhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1.3 bilhão. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. Os cientistas da Universidade de Hong Kong conseguiram capturar pela primeira vez a imagem da variante Omicron do coronavírus com a ajuda de um microscópio. Veja este e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. Os pesquisadores utilizaram níveis de ampliação diferentes para observar o vírus em uma célula de rim de macaco infectada intencionalmente. Com isso, é possível visualizar até a coroa de proteínas do coronavírus, chamadas de spikes. Eles realizaram uma comparação entre a nova cepa e a delta, identificando que a Omicron possui mais do que o dobro de mutações do que a variante indiana. A Nova Zelândia tem planos para proibir a venda de cigarros para pessoas de 14 anos ou menos para o resto das vidas delas. Ou seja, a idade mínima legal para comprar cigarros vai seguir a idade das pessoas que terão 14 anos na data de implementação da regra. Por exemplo, uma pessoa de 14 anos em 2027 não poderá comprar cigarros aos 60 anos em 2073. A ideia é que a nova lei entre em vigor a partir de 2027 e foi apresentada hoje pelo governo neozelandês. Olha que legal! Na Costa do Marfim foi realizado um desfile de moda para capacitar modelos com deficiência. O objetivo principal desta intervenção é mudar a forma como a sociedade encara a deficiência e mostrar para mulheres que têm algum tipo de deficiência que elas também são capazes de exercer a sua autoconfiança e chegar onde desejam. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promoveu a Lei de Infraestrutura Bipartidária ao visitar a Autoridade de Transporte da área de Kansas City, em Missouri. O presidente norte-americano disse que a assinatura desta nova lei tornará as redes elétricas e linhas de energia dos Estados Unidos mais resistentes aos efeitos negativos da mudança climática. O Senado americano aprovou a lei de $1 trilhão em novembro. Em Moscou, na Rússia, uma usina centenária foi transformada em um templo de arte contemporânea por um bilionário magnata do ramo do gás. O Centro de Artes GS2, localizado em frente ao Kremlin e às margens do rio Moskva, que atravessa o centro da capital russa, foi projetado pelo famoso arquiteto italiano Renzo Piano e promete abrigar os maiores nomes internacionais e também as estrelas russas em ascensão. O chefe da Associação Uruguaia de Futebol, Inácio Alonso, e a intendente de Montevidéu, Carolina Cossi, assinaram um acordo sobre os custos de funcionamento do estádio centenário e sobre os eventos futuros a serem realizados no estádio. O acordo de 3 anos prevê um plano chamado Estádio Centenário 2030, que envolve ações de reforma e funcionamento de um dos principais palcos esportivos da América do Sul. O Uruguai pretende se candidatar para sediar a Copa do Mundo de 2030 ao lado da Argentina, Chile e Paraguai. Bibliotecas móveis para crianças retornam a Cabul depois de sumirem com a chegada do Talibã ao poder. Centenas de crianças nos últimos anos usaram as bibliotecas que circulam por Cabul todos os dias, porque muitas escolas e orfanatos não têm biblioteca própria e têm poucos recursos. O Ministério da Educação do Talibã concedeu permissão para as bibliotecas móveis circularem novamente semanas atrás. O Talibã afirmou que primeiro deseja garantir condições seguras para crianças, mas principalmente as meninas, possam voltar às aulas. E veja a seguir, o setor de turismo volta a crescer em São Paulo. E em Lyon, na França, Festival de Luzes voltou depois de um ano suspenso por causa da Covid.
O governo chinês criticou o boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno e diz acreditar no sucesso do torneio que começa em fevereiro. O governo chinês criticou o boicote diplomático liderado pelos Estados Unidos e acompanhado por Austrália, Reino Unido e Canadá aos Jogos Olímpicos de Inverno em 2022. Mesmo com a ausência de representantes destes países, o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin, acredita no sucesso do torneio que começa em fevereiro. Ele também afirmou que a China não havia convidado os países em questão e que vai garantir o sucesso do evento esportivo. Em primeiro lugar, a China nunca enviou convites aos países. Quer seus funcionários venham ou não, veremos os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Esportes não têm nada a ver com política. As Olimpíadas são um grande encontro para atletas e amantes de esportes, não um palco para políticos. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmou na quarta que pretende manter uma posição neutra, mas destacou que o importante é a participação dos atletas. Embora o boicote signifique apenas que representantes dos governos não serão enviados ao evento sem impedir a viagem dos atletas, Pequim ameaçou adotar represálias. O governo chinês classificou a decisão como parte de uma manipulação política, impopular e isolacionista. Os Jogos de Inverno vão ocorrer de 4 a 20 de fevereiro, mas em consequência das restrições para a entrada de estrangeiros na China pela Covid-19, poucos políticos devem viajar a Pequim. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que a preocupação dele é com os atletas, não com os governos. A fala do alemão veio logo após a série de boicotes diplomáticos aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. A Austrália, o Canadá, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha disseram que não enviarão funcionários de seus governos aos Jogos de Inverno de Pequim para protestar contra o tratamento que a China dá à questão dos direitos humanos, enquanto outras nações aliadas ainda consideram medidas semelhantes. A China disse que os Estados Unidos pagariam um preço por sua decisão e alertou sobre possíveis retaliações, mas não deu detalhes. A decisão pode não impactar a realização dos Jogos em si, mas é um golpe para o COI, seu principal produto, as Olimpíadas, menos de 2 meses antes de seu início. Em função da pandemia de Covid-19, os Jogos de Tóquio 2020 ocorreram somente em julho deste ano, sem público nas arenas. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, o alemão Thomas Bach, se pronunciou sobre os boicotes. Games are about the integrity of the sports competitions. A integridade dos jogos tem a ver com a integridade das competições esportivas. Por isso, temos todo o nosso foco nos atletas. Os jogos são sobre e para os atletas. Portanto, vocês ouvirão o mesmo comentário de nós para cada decisão política de qualquer governo. Temos nos preocupado com os atletas. O objetivo é que eles possam participar dos jogos, que sejam apoiados por seus governos, e o resto é política. O COI tem neutralidade política. Este é o princípio que aplicamos. Can participate, that they are supported by their national governments. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, concluiu a realização de eventos teste. Os presidentes das organizações internacionais de esportes de inverno elogiaram as instalações do mega evento esportivo. Ao todo foram realizadas 10 competições internacionais nas instalações esportivas do centro de Pequim, no distrito de Yanqing, e nas proximidades da província de Hebei. Os eventos testes ocorreram de acordo com as regras e especificações técnicas dos Jogos Olímpicos de Inverno. Desta forma, foram concluídos os preparativos e as operações da competição dentro do planejamento do comitê organizador. O National Sliding e o National Sky Jumping Center da China sediaram eventos internacionais pela primeira vez. It's amazing venue. O National Slide Center é um local incrível. É um presente muito bom para todos os esportes. Quando perguntei aos nossos atletas como eles se sentiram logo após a visita à instalação, todos disseram que é uma bela pista. O gelo é de alta qualidade, é um desafio. A prevenção de doenças e o controle sanitário também são uma parte importante dos eventos testes realizados. Houve um rígido monitoramento de saúde com verificações rigorosas e regulares.
Com a pandemia que o mundo está enfrentando, a segurança é a nossa maior preocupação. Foram adotadas medidas para garantir a saúde não apenas dos atletas, mas também das delegações oficiais e de todos os envolvidos. A organização fez um excelente trabalho. Sinto-me muito segura neste ambiente. O presidente da Federação Internacional de Esqui ficou impressionado com o objetivo da China. 300 milhões de pessoas serão envolvidas em esportes de inverno e ele espera uma cooperação cada vez mais estreita com o país asiático. Ter como parceiro um país com esta ambição é uma oportunidade incrível. Essas pessoas são jovens, nativos digitais, que ficarão entusiasmados e trarão uma dimensão inteiramente nova ao nosso esporte. Na França, depois de ter sido suspenso no ano passado pela pandemia do coronavírus, o tradicional Festival das Luzes de Lyon regressa à cidade com a vontade renovada para ser um lugar de reencontro e alívio em meio ao caos da tragédia sanitária. A luz retorna a Lyon. O tradicional festival é um dos símbolos da cidade, mas no ano passado a celebração teve de ser suspensa devido à pandemia de coronavírus. A Festa das Luzes é um momento em que nós nos encontramos, é um momento em que temos orgulho de mostrar a nossa cidade. Por isso, é importante que vivamos um momento de festa depois de 2 anos de uma crise na saúde, na qual vivemos sob confinamento e mais confinamento e tantas restrições. É hora de partilhar as belezas da cidade juntos, é também uma forma de respirar. C'est aussi un moyen de respirer. Com o objetivo de promover um festival mais sustentável, o evento adota luzes de LED para diminuir o consumo de energia. Além disso, o prefeito garante que a festa de projeção de luzes irá obter a norma ISO 20121, a mais alta em termos de responsabilidade ecológica. Os organizadores esperam receber mais de 1 milhão de visitantes. E em São Paulo, o turismo registrou alta em outubro. Segundo a FEComércio, a expansão do setor fez crescer as ofertas de emprego e foram abertas mais de 400 mil vagas. Na capital paulista, o setor de turismo registrou alta de 10% em outubro na comparação com setembro. Segundo o Índice Mensal de Atividade do Turismo, apurado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, houve crescimento de 43,5% em relação ao mesmo período de 2020. Desde abril, a expansão acumula alta na comparação com o início do ano. Em outubro, todas as áreas analisadas do setor tiveram alta, com destaque para a taxa de ocupação hoteleira. A movimentação de passageiros nos aeroportos também cresceu no mês. O faturamento do setor cresceu, chegando a quase 490 milhões de reais. As ofertas de emprego também cresceram, superando o patamar de 400 mil vagas. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Você foi o quê? Ô, missionário, eu a semana toda me dava uma dor aqui assim. Agora eu, na hora da oração, fez assim, ó, sabe assim, uma agulhada? Uma agulhada assim, e foi saindo, acabou, saiu, como se fosse uma agulha que enfiasse aqui no meu ombro, aqui e agora saiu? Lado. Saiu, eu tô boa. Você foi o quê, irmã? Eu cheguei triste, mas agora já estou alegre. Amém, sim, você. Eu cheguei aqui numa tristeza muito grande através de um problema com a família do meu marido. E ontem mesmo eu vim pela primeira vez, hoje, e eles ainda tentaram me deixar triste, né? Mesmo eu vindo. Mas hoje aqui na volta eu senti uma alegria tão grande, estou muito emocionada. Glória a Deus por isso. O que aconteceu? Missionário, na sexta-feira eu trabalho fazendo entrega aqui em São Paulo. 6h20 da tarde, bati num carro. Eu fui entrar, o senhor entrou junto e me derrubou no chão. Tá de moto? De moto. Meia-noite, voltando pra casa, um pessoal indo pra praia me atropelaram. Caí sentado. No mesmo dia? No mesmo dia. Na sexta-feira pro sábado. Eu caí sentado, mas aquela dor forte. Fiquei no hospital ontem. Fiz radiografia, o último ossinho na nádega. Não conseguia nem defecar, não conseguia sentar na privada pra defecar. Tomei o remédio, tinha que comprar esse tanto de remédio hoje. Mas agora, ó, não conseguia fazer isso. Olha que coisa bonita, pessoal. Aí, ó, curado, dor nenhuma. Jesus, o senhor é muito lindo. Oh, glória, nós damos glória.
isso aí, só vitória e amanhã tem mais Volta da Vitória aqui no Jornal das 22, porque a edição de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.